Em nosso vídeo, Bruce Lee criou o Jeet-Kune-Do porque o Wing Chun não é eficaz? Falei sobre as fases de um sistema de Kung Fu e disse que o Jeet-Kune-Do é a fase não estruturada do sistema Wing Chun manifestada por Bruce Lee. Hoje falarei especificamente o que é uma fase não estruturada de um sistema de Kung Fu no sentido amplo. Antes de iniciar, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nos ajudando a divulgar o sentido amplo de Kung Fu para todos. Seja bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Cláudio Dutra. O que seria uma fase não estruturada? Abraço, Claudinho. Bom, Cláudio, a fase não estruturada de um sistema de Kung Fu é uma das 3 fases que compõem um sistema. Esse sistema, ele nos ajuda a encontrar o nosso Kung Fu pessoal. Eu quero lembrar você daquele provérbio famoso do patriarca Moyat. Kung Fu sem sistema não é Kung Fu. Kung Fu que depende de um sistema não é bom Kung Fu. Ora, o seu Kung Fu necessita de um sistema, mas não pode depender dele. E como é que você não depende de um sistema? Porque um bom sistema, ele tem aquilo que nós chamamos de fase não estruturada. Muitos chamam essa fase de fase lei, a fase da separação. Há uma expressão que o patriarca Moyat utilizava para que nós pudéssemos compreender a fase não estruturada. Ele falava de lock-up. O que seria lock-up? As folhas que caem. Porque essa expressão, ela vem de um provérbio que se diz lock-up kwai kam, ou seja, as folhas caem retornando para as suas origens. O que quer dizer isso exatamente? Quando nós começamos um sistema de Kung Fu, ele vai mostrar a sua base, a sua estrutura, e que muitas vezes vai fazer com que nós aprendamos situações novas que nós não estamos acostumados. Depois, nós iremos questionar esse processo. Nós iremos validar isso dentro da nossa própria experiência. A partir daí é que nós temos a fase não estruturada, sendo que essas 2 fases anteriores é a fase estruturada e a semi-estruturada. A fase não estruturada é uma fase onde eu retorno para o meu Kung Fu, onde não há mais nenhuma técnica, nenhum movimento característico, quer seja de mãos livres, quer seja utilizando um aparelho como um boneco, quer seja utilizando armas como um bastão, uma faca. Na fase não estruturada é o que os chineses chamam de Mou Fat, ou seja, não há nenhuma modalidade característica para manifestá-la. Por quê? Porque tudo pode ser manifestado nesse momento. É quando você ultrapassa os limites, quer seja das técnicas de artes marciais, no caso das artes marciais, quer seja em outro âmbito de arte que você gostaria de manifestar. Por exemplo, na fotografia, por exemplo, na pintura, na música. Por quê? Porque tudo isso irá manifestar o seu Kung Fu. No nosso vídeo sobre Bruce Lee, eu falei exatamente isso. Bruce Lee se interessou por outros aspectos que expandiriam o processo inicial do sistema Wing Chun. Isso não quer dizer que essa experiência de Bruce Lee deixou de ser o Wing Chun. Perceba que um sistema de Kung Fu, ele já antecipa esse processo. Então, tudo é Wing Chun. Tudo é Wing Chun porque ele começa assim. Eu acho muito curioso quando as pessoas falam, não, o Wing Chun não tem soco assim, só tem soco assim, ou o Wing Chun só tem 2 armas. Isso é a fase
estruturada e semi-estruturada. Lembre-se que na fase não estruturada, um sistema de Kung Fu, e não é só o Wing Chun, acolhe tudo aquilo que não foi apresentado anteriormente. Então, o Karatê também tem tudo isso, o Judô também tem tudo isso, qualquer escola de pintura tem tudo isso, e quando eu falo escola, obviamente estou falando de uma linha de trabalho e não o espaço físico. Então, tudo isso faz com que um sistema de Kung Fu possa acolher toda a grandeza do Kung Fu do praticante. E esse é o seu papel. Lamentavelmente hoje, em função das estruturas das escolas, a quantidade excessiva de alunos, muitas vezes a grande maioria desses alunos não alcançam a fase semi-estruturada. Ainda que eles acessem o Mui Fa Jong, ou o Luk Tin Pung Kwan, o Pachantou, no caso do sistema Wing Chun, a movimentação deles continua sendo ainda da fase estruturada, ainda estão presos ao modelo inicial, ainda fazem os movimentos de maneira infantilizada, não podendo assim amadurecer o Kung Fu de cada um, não podendo assim alcançar a maturidade do seu próprio Kung Fu. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Quero agradecer Cláudio Dutra por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!